Olá pessoal! É preciso dizer que sua pintura não é nada durável. Mesmo carros relativamente novos podem estar cheios de lascas e arranhões. Portanto, muitos proprietários imediatamente após a compra despejam vidro líquido ou cera quente sobre o carro para evitar problemas de envelhecimento prematuro da carroceria. Mas o próprio ferro resiste perfeitamente à corrosão. A maioria dos exemplares bem conservados, mesmo em idade decente, ainda ostentam a pintura original. O mesmo não se pode dizer das partes decorativas cromadas da carroceria, que ficam turvas e cobertas de manchas escuras. No entanto, este é o problema de todos os carros estrangeiros que operam nas nossas condições. O para-brisa não era resistente o suficiente. Ele rapidamente fica lascado e arranhado pelas escovas. A peça é cara, entretanto, como todas as peças de reposição originais da Lexus. Portanto, recomendamos escolher um não original, não é muito inferior ao Lubovica original, mas é várias vezes mais barato e dura muito mais tempo. Após 200 a 250 mil km eles geralmente ficam inutilizáveis, enfim, as hastes do limpador de para-brisa simplesmente se desfazem. Dizem que podem ser restaurados, mas não se sabe quanto tempo durarão depois disso. Portanto, o conjunto trapezoidal é substituído com mais frequência. Ao mesmo tempo, verifique o funcionamento do motor do lavador do para-brisa. Nessa quilometragem, depois de 200 mil km, geralmente morre. No entanto, você não deve comprar imediatamente uma peça nova. A eletrónica do LX é confiável e os caprichos do equipamento estão associados principalmente à corrosão de terminais, conectores e fios. Portanto, muitas vezes é suficiente limpar os contatos ou substituir a fiação. Às vezes, o mecanismo de dobramento do espelho falha. Isso acontece com mais frequência em climas frios, após a lavagem. A quebra pode ser evitada soprando ar comprimido ou tratando os elementos internos dos espelhos com um líquido especial como o WD-40. Mas a própria tela do espelho, amálgama, não pode ser salva por meios improvisados, ela explode sozinha, devido a mudanças de temperatura ou tensões internas. Há muitas reclamações sobre a luz fraca do farol. A ótica é realmente pálida e não fornece iluminação decente. Afinal, os faróis de xenónio, essenciais para um SUV de alto status como o Lexus, só os adquiriram depois de 2015. Além disso, nas versões americanas do carro é necessário trocar as lâmpadas dos faróis com bastante frequência. Devido ao design específico, eles queimam com calor total e ficam cobertos com uma camada preta com o tempo. Embora a substituição não seja de forma alguma ruinosa, o equipamento do salão é confiável. Com o tempo, talvez o ventilador do aquecedor queime, ou o próprio fogão falhe. É verdade que isso acontece com quilometragem muito alta e os reparos não são particularmente caros. A unidade de controle dos vidros e espelhos, o sistema multimídia e o controle climático podem funcionar mal e o aquecimento dos bancos pode falhar. Embora os métodos para resolver esses problemas tenham sido testados há muito tempo por nossos reparadores particulares que atendem carros Toyota e Lexus. Surpreendentemente, alguns proprietários não estão satisfeitos com o isolamento acústico padrão. No entanto, esse problema é facilmente resolvido, a única questão é quanto dinheiro o proprietário do novo rico está disposto a gastar nesse procedimento. Mas quase não há dúvidas sobre o motor. O V8 a gasolina de 5,7 litros praticamente não tem pontos fracos. É verdade que alguns proprietários reclamam da queima dos coletores de escapamento e dos tensores da corrente de distribuição que se desgastam temporariamente. Mas quando eles começam a descobrir o momento de suas substituições, descobre-se que essas peças não duraram 150 a 200 mil km, mas bem mais de 300 mil. Afinal, na grande maioria dos SUVs LX570 usados, se não em todos, a quilometragem é reduzido a aceitável familiar para segundos proprietários de números. Por exemplo, o autor dessas linhas teve a oportunidade de ver no odômetro muitos exemplares com quilometragem real de mais de 500 mil km. Mas a bomba raramente suporta mais de 250 mil. Acontece até que ele é alterado para uma quilometragem anterior. Para um SUV, a bomba d'água é considerada um item consumível. Aproximadamente a mesma quantidade foi alocada para catalisadores, há 3 deles no motor. Quando o erro correspondente aparece no painel de instrumentos, muitos usuários simplesmente os removem, deixando em seu lugar corta-chamas cheios de aparas de metal. Para o funcionamento normal do motor, também é necessária uma intervenção no sistema elétrico do carro para que o V8, desprovido de conversores, funcione como deveria. Resumindo o resultado intermediário, podemos afirmar que o Lexus 83 URF é indecentemente confiável e durável.
É verdade que isso é conseguido através de um serviço de alta qualidade e substituição oportuna de consumíveis. Mas é improvável que você consiga economizar combustível. Na cidade, o mastodonte japonês come de 20 a 25 litros, embora de gasolina grau 92, mas na rodovia você consegue de 12 a 15 litros. Portanto, quase metade dos proprietários instala equipamentos a gás de quarta ou quinta geração em seus SUVs. Além disso, não haverá problemas com a instalação. Na Rússia existem muitas grandes e pequenas empresas privadas especializadas na conversão do sistema de energia Lexus LX em gás comprimido. A razão para uma longevidade tão invejável é a relativa simplicidade do design do V8. O motor funciona muito bem sem qualquer turboalimentação ou superalimentadores. Porém, os cabeçotes e o bloco do motor são inteiramente fundidos em liga de alumínio, com mecanismo de distribuição de 32 válvulas e comando de válvulas variável na admissão e no escapamento. Além disso, é equipado com injeção direta de combustível e pistões leves de magnésio. Graças à taxa de compressão relativamente baixa 10,2, o V8 consome prontamente 92 gasolina sem consequências prejudiciais. O turbo diesel de 4,5 litros, que surgiu durante a última reestilização em 2015, também não é desleixado. Pelo menos durante todos os 4 anos completos de existência desta versão, ainda não houve reclamações sobre ela. Sim, não é de admirar, os primeiros problemas com um V8 a diesel geralmente começam somente após 350 a 400 mil km, ou até mais tarde. Estas estatísticas são da co-plataforma Toyota Land Cruiser 200, na qual esta unidade foi instalada desde o lançamento do modelo em 2007. O principal inimigo de um turbodiesel é o óleo diesel de baixa qualidade, que afeta principalmente a bomba de combustível, os bicos injetores e o turboalimentador. Além disso, em um LX450 usado, o motor pode estar em excelentes condições, mesmo em um modelo de alta quilometragem. Embora muitas vezes um SUV relativamente novo possa sofrer de problemas com a unidade de potência. Tudo depende de como o primeiro proprietário cuidou do carro, com que frequência trocou o óleo, se economizou em manutenção e combustível de alta qualidade, se o dirigiu por cidades e vilarejos. Portanto, apenas um diagnóstico completo do motor irá salvá-lo de comprar um porco em uma armadilha. E você não deve economizar na verificação. Caso contrário, todos os custos de reparo ou mesmo substituição do motor recairão inteiramente sobre seus ombros. Tudo isto também se aplica à transmissão automática de 6 velocidades. A unidade foi testada ao longo do tempo e muito confiável. E embora tenha sido inicialmente declarado livre de manutenção, ou seja, o óleo foi abastecido durante toda a vida útil do automático, nossos revendedores recomendam fortemente trocá-lo em média uma vez a cada 60 mil km. Esta regra fundamental ajudará a atrasar grandes reparos da unidade para 450 mil km e ainda mais. Ao mesmo tempo, praticamente não existem problemas crónicos com a transmissão automática Aisin AB 60 graus Fahrenheit, e os que existiam foram eliminados com sucesso ao longo dos muitos anos de produção do modelo. Embora ocasionalmente isso aconteça quando a caixa periodicamente fica deprimida e caprichosa, tropeça e sacode ao mudar de marcha. Normalmente basta ir a um centro de serviço para trocar o óleo e zerar os erros acumulados. Mas às vezes você tem que gastar dinheiro em reparos, o conversor de torque, o bloco de válvulas podem falhar, o conjunto de embreagem pode se desgastar prematuramente ou a eletrónica de controle pode ficar deprimida. Embora muitas vezes aconteça que a transmissão quebre por mau funcionamento, por exemplo, durante partidas e frenagens bruscas, principalmente quando está frio, quando a transmissão automática ainda não está aquecida. Portanto, mesmo aqui você não pode prescindir de um diagnóstico completo, a condição técnica de um Lexus LX usado deve ser verificada cuidadosamente antes da compra. Ao mesmo tempo, você deve certificar-se de que a transmissão da tração integral está em boas condições de funcionamento. A propósito, o SUV está equipado com um sistema de tração integral permanente com uma gama de engrenagens de redução e um diferencial central torcem com possibilidade de travamento central rígido. Em condições normais, envia 60% da tração para as rodas traseiras e os restantes 40% para as dianteiras. Além disso, durante o movimento a relação pode variar até 30 para 70 em favor de qualquer um dos eixos. Não há travas mecânicas rígidas entre as rodas, elas são imitadas pela eletrónica que freia o deslizamento das rodas. O sistema que transmite torque a ambos os eixos é muito confiável. Mas depois de incursões em condições off-road graves, é melhor não ser preguiçoso e lavar os elementos da transmissão e, se possível, limpar a sujeira das botas da junta homocinética e da caixa de câmbio e das vedações da caixa de câmbio.
Isto prolongará significativamente a vida útil dessas unidades. E não se esqueça de trocar o óleo a cada 40 a 60 mil km na caixa de transferência, eixo traseiro e caixa de câmbio. Também é aconselhável lubrificar as travessas do eixo motor. No entanto, eles já são bastante duráveis. A primeira substituição só será necessária perto dos 250 mil km. Então, o rolamento de suspensão geralmente fica inutilizável, embora muitas vezes possa durar muito mais tempo. A suspensão também é durável, principalmente nas partes mecânicas. O problema é que todos os Lexus estão equipados com uma suspensão pneumático-hidráulica bastante complexa e cara. Embora comece a mostrar insatisfação em algum lugar após 220 a 250 mil km, nas versões mais recentes do SUV sua vida útil tornou-se ainda mais longa. No chassi LX, 4 acumuladores hidráulicos, hidrosferas, trabalham em conjunto com amortecedores. Quando a hidrosfera perde sua estanqueidade, o carro começa a quicar como uma bola em superfícies irregulares. Às vezes, o bloco de válvula que conecta o amortecedor e a hidrosfera falha. Além disso, eles mudam apenas aos pares, no eixo dianteiro ou traseiro. Se o carro estiver apoiado nas rodas dianteiras ou traseiras, é hora de atualizar os sensores de altura da carroceria. Há 3 deles no carro, 2 na frente e 1 atrás. O que é surpreendente é que morrem quase simultaneamente. Portanto, se o mestre sentenciasse os 2 restantes provavelmente se juntariam a ele em breve. Portanto, é melhor alterar todos os 3 de uma vez. Mas eles mudam somente após 200 mil km. Neste ponto, os amortecedores dianteiros começam a soar. Se os vazamentos não forem fortes, você ainda pode dirigir 50 mil nessa condição, mas quando o vazamento se tornar perceptível é melhor trocar os amortecedores. Caso contrário, a hidrosfera ficará vazia e inutilizável. Os amortecedores traseiros atendem regularmente 250 mil km, podendo durar facilmente 300 mil. Para o funcionamento adequado e de longo prazo de todo esse conjunto, acumulador hidráulico e amortecedores, o fluido hidráulico deve ser trocado a cada 100 mil km. Entre os elementos tradicionais do chassi, podemos destacar os rolamentos das rodas, que começam a zumbir próximo aos 180 a 220 mil km. Os suportes e buchas do estabilizador duram aproximadamente o mesmo tempo. A lista das peças de suspensão mais populares também pode incluir um conjunto de braços de controle dianteiros, que geralmente requerem substituição entre 150 e 200 mil km. Via de regra, a cremalheira de direção também sobrevive a esse período, começa a bater quando a quilometragem chega a 200 mil km. Caso contrário, você terá que comprar uma peça nova. Mas algo precisa ser feito com os freios. Devo admitir, há muito tempo não ouço tantas reclamações sobre esses mecanismos. Literalmente, todo proprietário de LX está insatisfeito com os componentes do freio padrão. Os japoneses os fortaleceram a cada restyling, mas ainda não podem ser considerados suficientemente eficazes. Porém, existem muitas recomendações na internet para aumentar sua produtividade. Por exemplo, alguns usuários aconselham mover as bombas do sistema de purga de gás do cárter para o compartimento do motor, prolongando assim sua vida útil. Em vez de discos de freio padrão, instale panquecas, DBA e pastilhas Rock, bem como mangueiras de freio reforçadas Goodrich. Isto aumentará a eficiência da frenagem em 30%. Você também pode substituir as barras estabilizadoras pelas da Cartecki, o que reduzirá a rolagem nas curvas. Como você pode ver, o Lexus LX pode ser considerado um dos carros mais confiáveis do mundo. É verdade que é quase impossível comprar um exemplar tecnicamente bem conservado, com quilometragem real e sem problemas jurídicos a um preço normal. Se tiver sorte, lembre-se que deverá sobrar cerca de 1/4 do valor pago pelo carro para o caso de avarias e substituições imprevistas. Afinal, apesar de sua confiabilidade insuperável, o SUV é estruturalmente muito complexo e carregado de eletrónicos, e eles o vendem principalmente depois de espremer todo o suco dele e corrigir as leituras do odómetro. A primeira coisa após a compra é instalar um bom sistema antifurto, ou melhor ainda, 2. O carro é muito apreciado pelos ladrões de carros. Se você tem ou teve tal modelo, compartilhe informações sobre o que e como ele quebra nos comentários.